Paz de Cristo, sejam bem-vindos ao canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Meus amados irmãos, o tema deste vídeo é um assunto muito delicado. As pessoas sempre me perguntam, irmão, e a perpétua virgindade de Maria, Nossa Senhora, ou Maria de Nazaré, como falamos? Fala alguma coisa na Bíblia? Sim, fala. Irei falar o que de fato diz as Sagradas Escrituras. Mas de antemão, eu quero dizer que eu não estou querendo dar indireta nos meus irmãos católicos. Sei que existem divergências teológicas, ou seja, eles discordam comigo de alguns pontos que eu creio, como eu discordo com eles, mas eu aprendo com meus irmãos católicos, como também eles aprendem comigo. E assim vamos seguindo a caminhada até chegar nos céus. Então não é uma indireta, para vocês terem uma ideia, as pessoas que mais compartilham meus vídeos nas suas redes sociais e o meu maior número de inscritos, que eu tenho no canal, 321, se não me foge a memória, ou é 31, me esqueci agora, são a maioria católicos. Por incrível que pareça, e pessoas de outras denominações evangélicas. Vamos lá. Estou aqui com a Bíblia de Jerusalém, que é tida como como eu posso falar, meus irmãos, a tradução mais aproximada dos originais, e a Bíblia Ave Maria, ou seja, duas Bíblias conceituadíssimas no meio católico. E ambas as traduções são semelhantes no texto que eu vou tomar como base, que é Mateus capítulo 1, versículo 25. Na Bíblia de Jerusalém diz, mas não a conheceu, até o dia que ela deu à luz a um filho, e o chamou com o nome de Jesus. Na Bíblia Ave Maria fala, e sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz a seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Ou seja, essa palavra conhecer, eu fui estudar. Você pode estudar aí numa análise simples, no Google. A palavra conhecer, o termo hebraico, ele abrange diversas dimensões. Dentre tantas, indica também o ato sexual. Mas uma das regras da hermenêutica, que é a ciência da interpretação, e também a exegese, que é a ciência que interpreta o texto sem contexto é heresia. Então o contexto desse assunto fala sobre o nascimento de Jesus Cristo, que foi de uma forma sobrenatural, onde pregamos o nascimento virginal de Jesus, que é o dogma do cristianismo e o dogma do islamismo. O interessante é que essas vertentes teológicas, inclusive a que nós fazemos parte, o cristianismo, ele sustenta que Maria concebeu Jesus de uma forma milagrosa, como fala em Mateus 1,18, ou seja, ser um ato sexual. E nós cremos nisso, que ele foi gerado pelo poder do Divino Espírito Santo. Já a Igreja Católica Ortodoxa, ela alega que ela teria permanecido virgem por toda a vida. Mas será que a Bíblia fala alguma coisa? Fala. Se vocês observar o texto que eu acabei de ler, e fala que não a conheceu. Essa palavra conhecer significa a questão do ato sexual. Muitas linguagens bíblicas abrangem no que se refere à sexualidade. Por exemplo, e a tomou, e a conheceu, e entrou a ela, se refere ao sexo. Existem os contextos que talvez uma dessa palavra aí esteja, que abranja outro significado, mas pelos contextos, na maioria das vezes que a Bíblia fala de sexo, sempre usa o termo conhecer, e a tomou, e entrou a ela. Então, nós cremos sim no nascimento virginal do Senhor Jesus Cristo. Mas a questão da perpétua virgindade de Maria, nós não cremos. Por quê? Nós evangélicos não cremos, sem menosprezar nossos queridos irmãos católicos. Porque a palavra do Senhor fala que José não teve relações sexuais com ela, ou seja, não a conheceu, até que ela deu à luz a seu filho primogênito, ou seja, o primeiro. E quando abrimos a Bíblia, meus amados irmãos, em Mateus, no capítulo 13, versículo 55, fala que Jesus tinha 4 irmãos, a saber, Tiago, José, Simão e Judas. E no versículo 56 do capítulo 13 de São Mateus, fala que ele tinha irmãs, não fala a quantidade, fala que ele tinha irmãs. Vamos ler esse texto, Mateus, capítulo de número 13, versículos 55 e 56. Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe, a mãe dele, Maria e seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não vivem todas entre nós? Olha que interessante. A Bíblia católica eu estou usando, ou seja, não quero afrontar a fé de ninguém. Mas a própria Bíblia fala que ela teve. Quando abrimos também a Bíblia em Gálatas 1,19, está escrito, e não via nenhum outro apóstolo, senão a Tiago, irmão do Senhor. Isso é o apóstolo Paulo falando aos Gálatas. Então observamos que Maria era virgem, sim, concebeu Jesus pelo poder do Espírito Santo, mas pelos textos sagrados que lemos, Mateus 13, 55 e 56, e o próprio texto, como usamos por base, que foi Mateus 1,
Versículo 25 diz que ela não teve nenhum ato sexual com José, seu esposo, até que teve seu filho. Então foi a Bíblia Sagrada. Então precisamos ler a Bíblia Sagrada. Mas como diz a minha esposa, isso não vai diferenciar nada na nossa fé, se Maria permaneceu virgem para todo sempre, ou se ela foi uma mulher normal, que eu acredito que ela foi uma mulher normal, coabitou com seu marido e teve os filhos, a qual se chamaram Tiago, José, Simão e Judas, e suas filhas, que a Bíblia não fala o nome. Mas sim, o que importa é amar a Deus sobre todas as coisas, obedecer a sua palavra e amar também o próximo como a si mesmo. Amém? Então foi uma palavra de esclarecimento que a Bíblia fala nesse aspecto. Se você discordar, ok, é um direito seu, mas é o que está na Bíblia. E deu o significado do termo sexual, que neste contexto aqui fala de conhecer. Amém? Foi uma palavra de esclarecimento. Então que Deus os ajude e que Deus vos abençoe.